Gênesis, capítulo 3. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: Será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu: Claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: Vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido. Ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias, feitas de folhas de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Mas o Eterno chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então me escondi. E o Eterno disse: Quem disse que você está nu? Você comeu da árvore de que eu proibi de comer? O homem respondeu: A mulher que tu me deste para ser minha companheira, ela me deu do fruto da árvore. E sim, acabei comendo. Então o Eterno disse à mulher: O que foi que você fez? Ela respondeu: A serpente me enganou e acabei comendo. Então o Eterno disse à serpente: Por ter feito isso, você será amaldiçoada, mais que o gado e os animais selvagens, amaldiçoada para rastejar e comer pó a vida toda. Declaro guerra entre você e a mulher, entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. E ele disse à mulher: Multiplicarei suas dores no parto. Você dará à luz seus filhos em meio a dores. Você vai querer agradar a seu marido, mas ele governará sobre você. E disse ao homem: Por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore de que eu o proibi de comer, não coma dessa árvore. Até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e mato, e para você será penoso conseguir alimento. Você vai plantar, regar e colher. Vai suar na lavoura, de manhã cedo até bem tarde, até que você volte para a terra, morto e enterrado. Você começou como pó, e como pó também acabará. O homem conhecido como Adão deu o nome de Eva à sua esposa, porque ela foi a mãe de todos os que vivem. O Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem. E o Eterno disse: O homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E agora, e se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca! Isso não pode acontecer. Por isso o Eterno os expulsou do jardim do Éden e mandou-os trabalhar na terra, a mesma de que eles haviam sido feitos. Ele os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda no lado leste,
e uma espada de fogo, se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida. Gênesis, capítulo de número 3, a origem do pecado. Lemos nas Escrituras, aqui no 3º capítulo de Gênesis, que o homem e a mulher foram tentados pela serpente. Todos conhecem bem a história. Deus havia ordenado que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Este fruto, na verdade, significava o fruto de conhecimento total, de conhecimento absoluto. A ideia da proibição que aparece aqui tem a ver com a proibição do homem querer ser como Deus. Como diz o próprio texto, quando a serpente traz a palavra de tentação, ela apresenta a expressão: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus havia então colocado esta ordem, expressado o seu mandamento de proibição para o homem e a mulher, e o texto diz que a serpente, que é reconhecidamente a figura do mal, figura de Satanás, aparece trazendo esta tentação contra os nossos primeiros pais. E quando nós lemos isso, ficamos assim surpresos e imediatamente surge em nossa mente a pergunta: mas se Deus é tão poderoso, se Deus é tão bom, por que Deus permitiu ou possibilitou esta realidade do homem passar pelo teste da queda, o teste do pecado, sendo que Deus mesmo sabia que o homem e a mulher, os dois, iriam cair, iriam errar? Por que Deus faz algo desta forma? Ele não poderia evitar isso? Ele não poderia proibir ou impedir tal realidade? Na verdade, nós vamos observar que Deus sabe de todas as coisas e Deus entende o que está acontecendo, mas fica bem claro no texto que Deus tem intenções por trás disso. Por exemplo, sabendo que o ser humano é absolutamente um ser com capacidade de liberdade, Deus criou já com a condição de escolher. Qualquer hora ele haveria de escolher entre Deus e opor-se a Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que o homem passasse por uma situação de tentação. Esta situação de tentação foi externa ao homem, foi produzida de fora, veio de Satanás, veio da serpente. Portanto, assim como o homem foi levado a cair, existe agora a chance dele ser levado a sair da queda. Existe a possibilidade de que, se o homem caísse sozinho, por sua própria decisão, por sua própria atitude voluntária, sozinho, ele poderia talvez nunca mais sair da situação de pecado onde ele se colocou. De certa forma, a tentação permitida pode ser vista como um elemento de misericórdia divina, pois Deus permitiu ao homem cair e certamente estende a mão para tirá-lo desta posição de queda. O texto nos diz, aqui, a partir do versículo de número 1, que a serpente dirige a sua palavra de tentação à mulher. A mulher está sozinha, a mulher está numa relação de distanciamento de Adão. Adão está em outro contexto, em outro lugar, ele não aparece. Existe, como alguns gostam, de enfatizar, uma espécie de silêncio de Adão, e a mulher então se deixa levar pela palavra da serpente. É importante destacar que serpente no original hebraico é uma palavra masculina, então seria o serpente se nós fôssemos traduzir ao pé da letra. E vamos observar como as coisas acontecem. A serpente começa perguntando para a mulher se Deus disse mesmo que não deveriam comer de nenhum fruto das árvores do jardim. A mulher dá ouvidos à serpente, diz que não, que Deus não falou exatamente isso, que poderiam comer de todos os frutos, menos da árvore que está no meio do jardim, e então afirma que não deveria nem tocar nele. Do contrário, vocês morrerão, disse Deus
ela repete as palavras do Criador. Então a serpente diz: não, isso não vai acontecer, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. A mulher então se encanta com esse discurso e passa a observar a fruta, o fruto, nós não sabemos que fruto é este, e então ela finalmente come e entrega ao marido, que come com ela também, conforme o versículo de número 15. Aí, ironicamente, nós vamos ver que os dois abrem agora os seus olhos e descobrem que estão nus e vão procurar resolver a situação por conta própria. O que vamos observar de bastante prático aqui nesse capítulo 3, neste momento? Vamos ver qual é a dinâmica da tentação que levou os primeiros pais a cair, que certamente nos dá condições de entender muita coisa para a nossa realidade de hoje. Vamos observar, por exemplo, que logo no primeiro versículo existe a distorção da palavra de Deus. A serpente muda o que Deus disse. A palavra divina não é transmitida na sua inteireza e com fidelidade. A serpente faz um acréscimo muito claro dizendo que se Deus proibiu comer de todas as árvores. E o erro de Eva é exatamente dar atenção ao mal. Ela aceita dialogar com a serpente como se ela pudesse ser uma segunda parte do diálogo sem problemas alguns. E finalmente, mais para adiante, nós vamos observar Eva entrando nesse processo de enfraquecimento pessoal, quando ela mesma altera a palavra de Deus. Ela acrescenta a frase: nem toquem, nem podem tocar nele, o que Deus não havia dito. E daí a serpente encontra espaço para prosseguir no seu intento maligno e afirma claramente no versículo 4 que Deus mentiu. Ela diz: não, não é isso. Há uma negação absoluta da palavra divina e, em seguida, um questionamento da bondade de Deus. A serpente sugere que Deus exige obediência porque Ele quer o nosso mal, porque Deus é egoísta e não quer que sejamos alguém que vai competir com Ele. E, finalmente, Eva rompe em absoluto com a palavra divina e agora presta atenção apenas aos seus próprios sentidos. Ela se concentra na atração do fruto, ela olha, ela observa, o texto merece atenção. Diz lá o versículo de número 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Observe a concentração no ver, em vez de ouvir a palavra divina. Ela então se esquece de Deus e se concentra plenamente na atração do fruto e comete o pecado. Esse procedimento ainda leva a uma atitude mais impressionante. Nós vemos que Eva não só come, mas passa imediatamente para que Adão faça o mesmo. Ela o convida a um proselitismo em favor do mal aqui. E Adão cai no pecado juntamente com ela, esquecendo-se plenamente da palavra divina, da orientação de Deus. E surpreendentemente, diante desse erro, quando eles caem no pecado e observam que as coisas não aconteceram do jeito que a serpente falou, era para que eles imediatamente tivessem o conhecimento pleno, que eles chegassem a ser deuses, como era o desejo do coração deles. Eles, ao enfrentarem esta dificuldade pós-tentação, eles não buscam a Deus. Era de se esperar que agora eles falassem: não, peraí, há um problema, a serpente nos enganou. Vamos voltar, vamos procurar o Senhor Deus para que Ele nos ajude, porque nós fizemos o que não nos era permitido. Mas ao cair na tentação, o próximo passo em direção ao abismo é buscar a autossuficiência. O primeiro casal procura resolver o problema sozinho. Eles perdem o estado de inocência, eles se sentem
num conflito muito intenso com a sua própria nudez, e diante disso tentam fazer aventais, fazer alguma coisa para si mesmos, para que eles possam resolver o problema sozinho. Eles buscam folhas de figueira e tentam construir a sua própria ajuda, o seu próprio auxílio, independentemente de Deus. Então vemos nesse texto a origem do pecado e como o pecado teve origem, começou na raça humana e a partir daí então o pecado passou a todas as pessoas. Esta situação de pecado do ser humano é um ponto de vista claro das Escrituras que colocam o cristianismo numa posição diferenciada. Todas as ideologias religiosas e não religiosas do mundo entram em profundo contraste com o pensamento cristão, com essa visão que vemos em Gênesis. Porque a maioria, grande, absoluta, dos pensamentos e ideias a respeito do homem sugerem que o ser humano não é mal em si mesmo, que não há nada dentro dele que o condene em absoluto. Pelo contrário, a ideia do mal geralmente é colocada nos governos, é colocada na sociedade, é colocada numa outra fonte. Parece que o pressuposto é que o ser humano parte de uma situação de neutralidade. A Bíblia, a partir desse texto, vai nos ensinar que nós todos temos o que conhecemos como pecado original. Por sermos descendentes de Adão e por Adão ter rompido a sua relação com Deus, uma relação profundamente estabelecida de comunhão e de paz, com isto o pecado entrou no mundo e o pecado passou a todos os homens, como vamos ver lá no livro de Romanos. Portanto, a natureza humana, ela é voltada para si mesma, com o seu egoísmo, como vemos aqui. Veja que não só o homem peca, mas tenta se livrar sozinho numa auto-independência. E é surpreendente porque eles dão jeito de se cobrir com folhas de figueira, que certamente não são o tipo de cobertura mais confiável que possa existir. Qualquer vento e qualquer mudança de situação, essas folhas vão embora. O homem nem pensa em como resolver o seu próprio problema de maneira absoluta, ele deixa as consequências para depois. E nós vamos perceber que esta natureza radicalmente maligna que se estabelece no ser humano é comprovada na nossa experiência do dia a dia. Uma criança pequena aprende facilmente a fazer o mal com bastante rapidez, mas ensiná-la a fazer o bem é difícil, é custoso, é demorado. Se nós abandonamos crianças, como acontece infelizmente, já por causa da natureza pecaminosa, muitas pessoas fazem isso. Essas crianças não invadem bibliotecas para estudar geometria, eles não vão. A tendência natural é aprender com facilidade o que não é bom e ter dificuldade de aprender aquilo que é positivo, que é construtivo. Este é o problema radical do ser humano. Diferentemente das outras ideologias, o cristianismo entende que nós somos pecadores desde o nascimento, enquanto que, ao mesmo tempo, afirma, como nós vimos no programa anterior, que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, possui plena dignidade. As ideologias que tentam negar as Escrituras ou não afirmam a mesma realidade, muitas vezes comparam o ser humano a um mero animal, a apenas uma espécie de animal com menos pelos em seu corpo. E, enquanto dizem isso, sugerem que ele é inocente, que ele é neutro, e grande parte do nosso pensamento humanista em várias áreas das ciências humanas é construído exatamente nessa suposta inocência do ser humano. Devido à radicalidade do mal, ao pecado tremendo que está já definidamente enraigado no nosso ser, é necessário em absoluto a salvação divina, a intervenção de Deus em favor do homem, porque ele sozinho certamente não será capaz de resolver a problemática na qual ele está inserido.
O pecado e as suas consequências, prosseguindo nossa avaliação no capítulo de número 3 do livro de Gênesis. Como vimos, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus, desobedeceram à ordem divina e trouxeram sobre si muitos problemas e muitas dificuldades. Quando observamos o que o texto bíblico diz na sequência, a partir do versículo de número 8, a palavra divina diz que Adão e Eva acabam se escondendo da presença de Deus quando Deus estava andando pelo jardim no final do dia. E Deus vai atrás do homem e o chama e pergunta onde ele está. E ele então confessa o seu medo, diz que escondeu-se porque estava nu. E então Deus pergunta se ele comeu da árvore da qual era proibido comer. E então o homem entra num processo mais complicado e responsabiliza Deus e a mulher que ele conhecia, que era sua esposa neste momento, e coloca ela como a principal responsável. A sua palavra é dura, ele diz: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Deus pergunta à mulher e ela olha para trás e encontra quem? A serpente. Então imediatamente ela culpa a serpente pelo seu próprio pecado. A serpente não tinha ninguém mais, não havia outra pessoa, nada, ninguém em quem ela poderia culpar, e então vemos que eles fogem desta realidade, e então surge no texto uma grande quantidade de palavras que se desfilam diante de nós, mostrando os resultados dessa situação. Deus diz à serpente que a partir de agora ela seria maldita entre todos os rebanhos domésticos e os animais selvagens, e haveria de rastejar sobre o próprio ventre e comer pó todos os dias da sua vida. A mulher recebe uma palavra também bastante negativa, dizendo que o sofrimento da sua gravidez iria aumentar muito, e ela daria à luz com muita dor, e o seu desejo seria para o seu marido, que a dominaria. E o homem recebe a palavra bastante dura de que agora maldita é a terra por causa dele, e que ele teria também que se alimentar com bastante sofrimento, e que comeria o pão com o suor do seu próprio rosto. A terra passaria a dar espinhos e ervas daninhas, e a vida jamais seria a mesma. Eles estavam afastados para sempre da vida paradisíaca que havia ali no Éden. Quando lemos isso, vamos descobrir que a queda do homem teve uma amplitude muito maior do que nós imaginamos. O pecado não foi simplesmente o desobedecer a Deus. O que nós vamos observar? Quais são as consequências reais? Em primeiro lugar, a queda humana é uma queda em relação a Deus. Nós falamos que é uma queda teológica. O homem rompeu a relação profunda de comunhão e de relacionamento pessoal com Deus, e portanto ele se encontra afastado de Deus, ele se encontra distanciado de Deus, e os seus problemas espirituais começam aí. Em segundo lugar, esta queda, este pecado, como consequência, também teve uma realidade física. Nós vamos ver que a mulher passa a sofrer mais, que o homem passa a ter maior sofrimento físico. Então, o resultado do pecado não fica na dimensão apenas teológica e espiritual. Os problemas que nós temos, as doenças, as limitações sérias do mundo físico não são apenas provenientes do aspecto apenas natural. Não, o mundo se encontra numa situação diferente do estado original. Portanto, a queda tem a sua dimensão física, uma dimensão bem palpável no dia a dia. O terceiro elemento que surge
neste contexto é descobrir que quando o homem cai, ele não cai só em relação ao seu aspecto material, físico, ou em relação a Deus, ele cai em relação a ele mesmo. Existe uma dimensão psicológica na queda. Vamos observar, por exemplo, que logo depois do pecado, o homem e a mulher se envergonham. A atitude deles é de esconder-se. Portanto, nós vamos descobrir que o homem passa a não estar bem com ele mesmo. Aí começam e têm origem todos os nossos problemas psicológicos. Por isso que muitas vezes a gente diz brincando que de perto ninguém é normal, né? Porque todas as pessoas têm dificuldades pessoais decorrentes desse distanciamento em relação a Deus e, portanto, um problema que surge na dimensão pessoal do ser humano também. Indo mais para frente, há mais um aspecto importante sobre a queda aqui, quando o homem se afasta de Deus. É o seu aspecto sociológico. Veja que logo no início, Adão já joga toda a responsabilidade da queda para a sua mulher Eva. E Eva também tenta afastar-se e procura uma terceira pessoa que possa ser culpada. Este problema vai se agravar mais adiante. Ou seja, o homem não se entende com o seu semelhante. Uma vez que ele rompeu com Deus, que é a fonte de tudo, ele também acaba rompendo com o próximo. Então, a queda tem também o seu aspecto sociológico, as difíceis relações com os irmãos, com o próximo, com o outro semelhante com o ser humano. Por isso temos tantas dificuldades no mundo de hoje. E finalmente, há ainda uma ruptura muito séria neste processo de afastamento de Deus. A queda tem o seu aspecto ecológico. O mundo já não é mais o mesmo. Antes, a relação com a natureza, com o mundo criado, era excelente, era extraordinária. Agora, a terra foi amaldiçoada. A terra rompeu o relacionamento amistoso com o ser humano e ela vai produzir exatamente espinhos e ervas daninhas. Ela vai produzir elementos que trazem problemas para o ser humano. Ela vai produzir e terá os animais que estarão numa relação de trazer perigo para o homem, o que nunca havia acontecido antes. Por isso o homem vai, de alguma forma, tentar fugir dessa relação com a natureza, porque ecologicamente o mundo se tornou difícil e se tornou problemático. E apesar de todo esse processo de consequências, vale a pena observar como Deus é extraordinário neste processo. Quem toma a iniciativa de abordar o homem na intensidade do seu pecado é Deus. Deus vai atrás do homem e pergunta: onde está você? Deus não o fulmina de imediato. Deus dá oportunidade ao homem para se defender e explicar-se. Deus faz as perguntas individualmente a cada um, tanto ao homem como à mulher, e ele então vai em busca do próprio ser humano, agindo com justiça por causa do seu próprio pecado. E aqui nós vamos observar a realidade redentora que vem da parte de Deus, que uma vez que o homem enfrenta os problemas decorrentes das suas próprias decisões equivocadas, Deus vai em busca dele e na direção de auxiliá-lo. Tanto é que depois de tudo isso, Adão dá o nome de Eva à sua mulher, porque ela haveria de ser e se tornou a mãe de toda a humanidade, e o Senhor então faz para ele, em vez de folhas de figo, como eles estavam pensando, roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. E aqui nós vemos a realidade de Deus proteger o ser humano e tentar auxiliá-lo. E a ideia de roupas de pele sugere até que Deus teria matado um animal para vestir o homem, trazendo redenção. E finalizando, o mais surpreendente é que Deus também diz lá no versículo 15 que haveria uma inimizade entre a descendência da mulher e o descendente dela, já prefigurando que esse descendente, que haveria de ser Cristo, haveria de ferir a cabeça da serpente, e trazendo aqui já um prenúncio do futuro evangelho,
quando nós vemos a vitória absoluta do Messias, do Cristo, trazendo a solução para o problema do pecado humano, o que vamos descobrir no Novo Testamento. Ele sim feriu a cabeça da serpente e foi vitorioso como o descendente da mulher que venceu em absoluto o problema do pecado, trazendo redenção eterna a todo aquele que nele crê. Finalizando a nossa avaliação do capítulo 3 aqui de Gênesis, nós vamos ouvir a palavra do texto bíblico que diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Quando lemos esta frase, que Deus diz que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, esta frase deve ser entendida corretamente. Na verdade, é uma ironia. Quando foi dito para o homem que ele haveria de ter o conhecimento absoluto, ele, quando comeu, abriu os seus olhos, os olhos deles dois foram abertos, e eles descobriram que estavam nus e não haviam adquirido o conhecimento absoluto. Então é como se Deus estivesse dizendo: olha, tá vendo? Vocês realmente conheceram o bem e o mal, tá vendo? Olha aí em que situação vocês estão. Diante dessa situação de pecado, de autonomia, de independência, de distanciamento, agora é impedido ao homem que ele coma o fruto da árvore da vida, que ele tenha vida eterna, vida para sempre, independente de Deus. Portanto, o texto diz que esta bênção foi tirada do homem e ele não poderia consegui-la a partir da sua própria independência. E tudo aquilo que havia de bom, tudo aquilo que havia de especial no jardim do Éden, o homem perde, e o seu estado paradisíaco, o seu estado de absoluto prazer e tranquilidade é aniquilado neste momento, e ele é expulso do jardim, e Deus coloca aí os querubins e uma espada impedindo que o ser humano, independentemente de Deus, possa ter acesso à árvore da vida. É claro que esta dimensão aqui não pode ser descoberta por meios geográficos. Ninguém vai poder procurar o Jardim do Éden lá na região da Mesopotâmia, viajando pelo Iraque, pelo Irã, e tentar achá-lo por lá. Não, isso está numa dimensão fora da capacidade humana. Mesmo que o Éden tivesse localização geográfica, é como se Deus o tivesse transportado por uma dimensão que não é acessível ao ser humano desde que ele perdeu o seu estado original. Então vemos aqui as explicações devidas desta parte final do capítulo 3 do livro de Gênesis.